A data de 31 de outubro é mundialmente conhecida como Halloween, que é uma festa típica que acontece com especial relevância nos Estados Unidos e Irlanda. Todos os anos as pessoas esculpem abóboras, vestem fantasias que geralmente remetem ao terror, crianças vão de porta em busca de doces, a TV e o cinema lançam algum tipo de filme ou série aproveitando a data. Apesar de tudo, essa versão do Halloween se tornou algo comercial. A verdadeira história remete aos países gaélicos e à cultura celta, o festival da colheita chamado Samhain, entre o equinócio de outono e o solstício de inverno, no hemisfério norte. A lenda em questão que quero dar destaque é sobre as abóboras esculpidas. E se eu te contar que antes de uma abóbora era usado nabos como forma de decoração? Pois é, hoje eu trarei a lenda irlandesa de Jack O'Lantern, ou o Jack da Lanterna. Certo dia, um homem chamado Jack, um alcoólatra grosseiro, em um dia 31 de outubro bebeu excessivamente, e o diabo veio levar sua alma. Desesperado, Jack implora por mais um copo de bebida e o diabo concede. Jack estava sem dinheiro para o último trago e pede ao diabo que se transforme em uma moeda. O diabo concorda. Tendo se transformado, Jack pegou a moeda e colocou-a no bolso, ao lado de uma cruz de prata, impedindo que o diabo pudesse voltar à sua forma normal. Desesperado, o diabo implora para sair e Jack propõe um trato, libertá-lo em troca de ficar na Terra por mais um ano inteiro. Sem opção, o diabo concorda. Feliz com a oportunidade, Jack resolve mudar seu modo de agir e começa a tratar bem a esposa e os filhos. Vai à igreja e faz até caridade. Mas a mudança não dura muito tempo. No próximo ano, na noite de 31 de outubro, Jack está indo para casa quando o diabo aparece. Jack, esperto como sempre, convence o diabo a pegar uma maçã de uma árvore. O diabo aceita e quando sobe no primeiro galho, Jack pega um canivete em seu bolso e desenha uma cruz no tronco e fala que só o deixaria descer se dessa vez ele prometesse não perturbá-lo por 10 anos. O diabo promete partir por mais 10 anos e Jack o liberta da árvore. Para o seu azar, um ano mais tarde Jack morre, e em seguida tenta entrar no céu, mas sua entrada é negada. Sem alternativa vai para o inferno. Chegando lá, encontra o diabo, o qual ainda desconfiado e se sentindo humilhado, também não permite sua entrada, e como castigo o diabo joga uma brasa para que Jack possa iluminar seu caminho pelo limbo. Jack põe a brasa dentro de um nabo para que dure mais tempo e sai perambulando. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passa a ser conhecido como Jack O'Lantern, ou Jack da Lanterna. Os nabos na Irlanda eram usados como lanterna do Jack originalmente, mas quando os imigrantes vieram para a América, eles descobriram que as abóboras eram muito mais abundantes que nabos. Então começaram a utilizar abóboras iluminadas com uma brasa por dentro ao invés de nabos. Por isso a tradição de se fazer caricaturas em abóboras e iluminá-las por dentro com uma vela na época de Halloween. Segundo a lenda, quem presta atenção e consegue ver uma pequena luz fraca na noite de 31 de outubro é porque conseguiu ver a passagem de Jack procurando uma saída do limbo em que está preso. Talvez na escola, talvez com seus amigos, mas alguma vez você já deve ter brincado de Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. O conto do lobo traz para você a verdadeira história da Maria Sangrenta. Blood Mary, conhecida também como Maria Sangrenta ou a Bruxa do Espelho, é uma lenda urbana que faz parte do folclore ocidental.
A expressão Blood Mary é anterior à própria lenda, tendo sido originada na rainha inglesa Maria I da dinastia Tudor, cujo reinado foi marcado por fome, peste e perseguições religiosas. Rainha perversa, ela matava suas vítimas com extremo sadismo, ganhando assim a alcunha de Maria Sangrenta. Ela também era conhecida por ter sofrido um grande número de abortos espontâneos ou gestações falsas. A lenda da Maria Sangrenta, como se tem hoje, é originária, no entanto, nos Estados Unidos do século XX. Conforme a lenda, Mary foi morta entre o final do século XIX e o início do século XX, e seus olhos foram arrancados, sendo o corpo deixado na frente de um espelho. Morta por um médico cirurgião, antes de morrer, tentou revelar seu assassino ao escrever um T no espelho. Essa letra era a marca registrada desse médico. Com isso, reza a lenda que toda vez que seu nome for pronunciado 3 vezes em frente ao espelho, ela aparecerá para alguém que tem envolvimento com alguma morte e mantenha esse fato em segredo, arrancando-lhe os seus olhos. Para complementar, ela grava o nome de quem foi morto, antes de matar o assassino. Uma história muito famosa sobre a Blood Mary dizia que ela era uma bruxa, uma mulher que viveu na época da Inquisição e foi capturada e queimada viva, como ocorria com pessoas acusadas de bruxaria, que, invocando seus poderes obscuros, amaldiçoou todos aqueles que um dia proferissem seu nome. O nome dela era Mary Worth, ou simplesmente Blood Mary. Se essa é a lenda verdadeira, ninguém sabe. Mas afinal, por que a invocação da identidade deve ocorrer de frente a um espelho? Segundo especialistas em paranormalidade e fenômenos sobrenaturais, os espelhos são uma passagem, uma espécie de portal entre o mundo dos espíritos e o plano físico, e que realizar certos rituais de frente a eles permite que se transite entre os dois planos. Talvez por isso seja muito comum que antigamente as famílias, ao perderem um parente próximo, cobrissem seus espelhos. Havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. Você já deve ter ouvido pelo menos uma vez a música do Homenzinho Torto. Mas já ouviu a lenda por trás dessa música? O ano é 1969. Um homem chamado Ryan se mudou para uma casa com seu filho. Ao se mudarem, já notaram algo estranho na casa. Havia móveis incrivelmente tortos. Eles ignoraram aquilo e, depois de um dia exaustivo colocando a mobília, eles foram dormir. Lá pelas 3 da madrugada, Ryan se levantou depois de ouvir um grito vindo do quarto de seu filho. Ao chegar lá, viu seu filho quase ser morto por uma entidade que ele apelidou de o Homem Torto. Ryan pegou seu filho e foi para um hotel. Mas como a situação financeira dele não estava muito boa, ele teve que voltar para casa. Após isso, o menino sumiu, e procurando por ele, Ryan descobriu que em sua casa existia um porão. Ele se encheu de coragem e desceu até o porão. Ele mal conseguia enxergar naquela escuridão. Então, ele finalmente achou o interruptor, ligou a luz e se deparou com o corpo de seu filho, que já aparentava estar morto há dias. Junto ao corpo estava escrito: havia um homenzinho torto que morava numa casinha torta. Apesar dessa lenda ser a mais popular do Homem Torto, existem outras e todas são unânimes em afirmar que, para evocar esse ser maligno, basta recitar a letra da canção em tom alto, várias vezes seguidas. Ainda segundo a lenda urbana, o Homem Torto atormenta quem o invoca e sua família até que a pessoa que o chamou tire sua própria vida. Agora, conheço o verdadeiro Homem Torto. O Conde de Leve. A história desse personagem estranho começou a se popularizar no século XVI,
devido a uma música cantada por soldados em tom de zombaria. Mas acabou ganhando o mundo na forma de canção de ninar e mais tarde se transformou em uma lenda urbana a partir do século XIX. Teoricamente, a canção de ninar inglesa do Homem Torto seria baseada em um personagem real da Escócia, o general Sir Alexander Leslie, o Conde de Leven. A rima infantil inglesa chamada There Was a Crooked Man dizia: encontrou uma moeda e a sorte lhe veio achar. Comprou então um gato torto que saiu para caçar, e em sua casa torta todos juntos vão morar. A canção originalmente seria um ato de zombaria contra o então general Leslie, cantada pelos seus oponentes na Guerra do Pacto de 1640, onde o general teria conseguido assinar uma aliança que permitia a liberdade política e religiosa da Escócia. Contudo, essa aliança, apesar de ser um ato importante para o povo, ia contra os interesses de muitos políticos e religiosos da época, pois o fim das diferenças político-religiosas permitiria uma opinião maior entre a população, tornando-os mais fortes. Todavia, com o passar dos anos, a música de zombaria foi se transformando em uma música para fazer as crianças dormirem, e o Homem Torto se tornou parte do folclore inglês. Homem torto segue em frente como um sino torto a tocar, trazendo sua alma torta que um tortuoso inferno está.